Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Bom, nós vamos agora para a terceira aula do módulo Teologia de Missões e nós vamos tratar agora sobre missões no início de tudo, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas antes eu quero indicar aqui alguns livros. Eu vou indicar aqui hoje 5 livros. O primeiro é Missão no Antigo Testamento, um livro do Walter Case Jr., pela editora Peregrino. Ele vai tratar exclusivamente sobre missões no Antigo Testamento. Nós vimos na primeira aula sobre teologia bíblica de missões, que a gente pode analisar só no Antigo Testamento, só no Novo Testamento, na Bíblia inteira, só no Pentateuco, só nos livros históricos, etc. E aqui ele vai tratar sobre Israel como luz para as nações. Detalhe, ele vai defender que a missão de Israel também era centrífuga, de dentro para fora, não simplesmente centrípeta, de fora para dentro, de atrair, de funcionar como imã, como muitos missiólogos defendem. E ele vai questionar isso daqui e é bem interessante, vale a pena ler. Outros livros que eu quero indicar, 2 deles são do Timóteo Carriquet, que é um missiólogo, que tem trabalhado muito aqui no Brasil, com missões, plantação de igreja, lecionando, escrevendo. Tem aqui o primeiro livro, A Visão Missionária na Bíblia, uma história de amor, pela editora Ultimato. Aqui ele vai abordar, são 8 capítulos, ele vai trabalhar missões lá em Gênesis, na perspectiva de Abraão, de Moisés, Davi, Jesus, Paulo, a igreja, a conclusão de missões lá no livro de Atos. É um livro muito bom, eu li ele 2 vezes, tenho gostado muito de ler esse autor. Um outro livro do Timóteo Carriquet é O Caminho Missionário de Deus, uma teologia bíblica da missão, ou de missões. Uma teologia bíblica de missões da editora Palavra. Aqui ele já vai ser mais detalhado, ele vai tratar missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas de maneira mais detalhada, vamos dizer assim. Outro livro é o do George Peters, Teologia Bíblica de Missões, pela editora CPAD. Aqui também é um livro maior, vocês vão ver que ele vai detalhar sobre o trabalho missionário. É um livro muito interessante, vai trabalhar os fundamentos de missões na Bíblia. Um outro livro é A Natureza Missionária da Igreja, do Johannes Blau, da editora Haste. Nós vamos ter uma aula sobre a natureza missionária da igreja. Esse livro é muito interessante para desenvolver este assunto. Bom, sem muita delonga, mas ainda antes eu quero indicar para vocês a Bíblia Missionária de Estudo, lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, é muito boa, é muito interessante a abordagem missiológica e eu indico a vocês, adquiram esta Bíblia. Muito boa para trabalhar a consciência missionária. Bom, agora nós vamos lá para a nossa aula. Missões no início de tudo. Bom, Gênesis 1:1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Algumas perguntas. Deus existe? Se sim, qual a natureza de Deus? Como o mundo começou? Qual é o seu propósito? O que missões tem a ver com Gênesis 1:1? Vamos começar definindo alguns termos. O título hebraico do livro de Gênesis, ele vem de suas 2 palavras iniciais. Bereshit, no princípio. Claro, nós vamos observar por todo o livro de Gênesis que a finalidade dele é o que? É abordar princípios. Gênesis 1:1 não está tentando mostrar, tentando situar uma data para a criação do mundo ou do universo. Não. No princípio aqui quer dizer o quê? Que não se refere ao princípio da eternidade, mas ao princípio da criação. A gente pode até traduzir esse texto da seguinte forma: no começo, quando Deus criou os céus e a terra, ou então, quando Deus começou a criar os céus e a terra. A palavra criou aqui é um verbo que no hebraico sempre tem Deus como sujeito. Não é interessante? Vocês vão ver que as traduções mais antigas falam assim: no princípio criou Deus. O verbo depois o sujeito. As novas traduções estão colocando assim: no princípio Deus criou.
A palavra criar, ela aqui, nesse sentido, ela sempre vem acompanhada com a palavra Deus, mostrando que Deus é o único que pode criar, é o único que pode fazer. Isso é algo maravilhoso observar na Escritura. E aqui diz que Deus criou os céus e a terra. Era assim que os hebreus falavam sobre o universo, céus e terra, quando estavam se referindo ao universo. E Moisés, quando escreve o Pentateuco, mas precisamente aqui em Gênesis, ele não está tentando provar ou defender a existência de Deus. Ele já parte do princípio de que Deus existe. Ele já parte do pressuposto da existência de Deus. Aqui já parte de uma maneira subtendida de que Deus existe. Ele já começa dizendo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Bom, o que Gênesis 1:1 nos ensina sobre Deus? Nós vamos ver que aqui mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o autor de tudo. Ele não pode ser confundido com a criação. Nós vamos ver que ele é autoexistente. Deus é autoexistente, ele é incriável. Ele não nasceu, ele vive e não morre. Deus é eterno. Não tem início nem fim. Ele existe até mesmo antes da fundação do mundo. No início do mundo, ele criou o mundo. Então, no início do mundo, ele já existia. Ele é transcendente, ou seja, ele não pode ser confundido com a criação. A Bíblia ela vai negar tanto o panteísmo como também o panenteísmo. O panteísmo significa o quê? Literalmente, que tudo, pan, é Deus, teísmo. Tudo é Deus. A natureza é Deus, nós somos deuses, Deus e etc. Não. E também tem um panenteísmo. O panenteísmo significa que tudo em Deus, tudo está em Deus. Que a gente não pode confundir com onipresença. Onipresença é outra coisa. Nada foge da presença de Deus. Então a Bíblia condena o panteísmo como também um panenteísmo. Nós vamos ver que Deus é uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é um poder, ele é uma pessoa, ele se dá a conhecer, ele se revela e ele também é imanente, ou seja, ele não é só transcendente que não pode ser confundido com a criação, mas também não é aquele Deus dos deístas que é como um relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora. Deus criou o mundo e foi embora. Não, ele é um Deus presente, ele se faz presente, ele se importa, ele se revela, tanto na criação como nas escrituras, mas nunca deve ser confundido com a criação. Deus é o único Deus verdadeiro, vocês vão ver que Deus criou os céus e a terra. Não vamos nem entrar no detalhe da questão da doutrina da Trindade agora. A gente vê que a Trindade é missionária, mas aqui está negando o politeísmo. Só há um Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. E Trindade não quer dizer também politeísmo. Não tem nada a ver isso. Então, Gênesis vai negar o politeísmo, a crença em vários deuses. Os outros deuses a Bíblia chama de demônios. Então aqui mostra a exclusividade de Deus. Deus requer exclusividade. Toda adoração e toda obediência devem ser exclusivas ao único Deus verdadeiro. Bom, agora nós vamos mais precisamente sobre a questão missiológica. Qual é a base bíblica de missões em Gênesis 1:1? A base bíblica de missões tem seu início no princípio de tudo. Essa é a primeira verdade missiológica na Escritura, em Gênesis 1:1. Porque toda a história da salvação não é algo imprevisto, como se Deus tivesse sido pego de surpresa. Pelo contrário. Aqui nós vamos ver aqui a linha reveladora do plano de redenção, que começa desde o início lá em Gênesis e demonstra esse plano até o fim, ali em Apocalipse. Aqui demonstra que o plano missionário de Deus foi concebido ainda nos primórdios da criação. É o que Gênesis 1:1 vai mostrar. A existência de toda a Bíblia é a primeira evidência de que Deus tem uma missão. E aí nós vamos observar que é um propósito salvífico para este mundo. Deus ele não é um Deus abstrato, ele não é... mas ele é um Deus que age no nosso meio. E ele se revela a nós, através da Escritura, e mostra qual o plano dele, qual a finalidade para a criação. Aqui quando diz, no princípio Deus criou,
Aqui mostra o alcance universal da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Céus e terra formam o palco de missões. A visão de Deus sempre foi global de missões. Nenhuma igreja pode ter a visão só local. Ela tem que enxergar o mundo inteiro como campo missionário. E o propósito de Deus é um propósito restaurador da missão, que tem uma dimensão universal, como o judeu se referiu aos céus e terra. O que nós chamamos de universo, eles chamavam de céus e terra. E o principal agente de missão é o próprio Deus. Ele criou o palco de missões e ele, o protagonista da missão. O mundo, ele é o palco dessa tarefa missionária, vamos dizer. Ele é o campo. Os missionários têm sido constantemente acusados de levar um Deus estrangeiro a outros povos. Mas não tem como levar Deus como estrangeiro, porque Deus não é estrangeiro. Ele, antes de ser Deus de Israel, já era o Deus de toda a terra, de todos os povos. Ele criou os céus e a terra, ele não criou só Israel, ele não criou só um povo no local, ele criou todas as coisas. Então, todos os povos estão na mira de Deus. Então, o que nós vamos observar é que o primeiro versículo da Bíblia realça essa magnitude da preocupação de Deus, enxergando o mundo como a arena de missões, céus e terra. O mundo inteiro está dentro da esfera de interesse de Deus. A preocupação primária de Deus é o que? Universal, mundial. Como eu já mencionei, antes de ser o Deus de Israel, ele era o Deus de toda a terra. Aqui, quando fala que se refere a Deus como Senhor de Israel, quando a Bíblia se refere a Deus como Senhor, está mostrando aqui que ele é Senhor absoluto. O mundo inteiro é dele e ele é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas serão redimidas. Tudo. Nada ficará de fora. Aqui a gente vê que a missão dele é uma missão para a sua criação. A igreja foi criada para evangelizar o mundo. E aí que a gente tem que construir, porque Gênesis 1:1 constitui-se a base da grande comissão lá em Mateus 28 e em todos os evangelhos. Às vezes a gente pensa que missões iniciam lá em Mateus, ou lá na grande comissão do Novo Testamento. Mas a base da grande comissão no Novo Testamento, podemos citar Mateus 28, a base da grande comissão está lá em Gênesis 1:1. O mundo inteiro. Deus é um Deus global, um Deus que tem o mundo inteiro como alvo para a missão. Não haveria Mateus 28, do versículo 18 ao 20, se não tivesse Gênesis 1:1. Isso aqui que é importante a gente observar. O Deus Criador, que nós vamos concluir, é que o Deus Criador é o Deus de todos os povos. Não é uma divindade particular. Ele criou céus e terra, criou todos os povos. Muitos povos viraram as costas para Deus, muitos povos adoram outros deuses. E esses povos precisam serem alcançados para servir o único Deus verdadeiro. Alguns povos adoram a criatura, outros adoram demônios. E a Bíblia diz que o único digno de adoração é o Deus Criador. E ele não é só criador, mas também sustentador. Ele não foi embora. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus transcendente, imanente. Ele não pode ser confundido com a criação, mas ele tem amor por sua criação. E a principal delas, que é a coroa da criação, que é o ser humano, foi criado em mais semelhança de Deus, que deve ser alcançado pelo Evangelho através da igreja que foi chamada. O Deus Criador é o Deus de missões. É exatamente isso que eu quero mostrar. E o palco de missões, a arena de missões, é o mundo inteiro. Deus não abandonou a sua criação após ter criado o mundo e o ser humano ter caído em pecado. Não. Deus amou o mundo tanto, Deus nos amou tanto, que enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E esta é a mensagem que tem que levar pelo mundo afora. A mensagem de salvação em Cristo Jesus. A mensagem exclusiva de salvação em Jesus e no mundo inteiro. O mundo inteiro. A gente vai ter uma aula sobre a geografia de missões e a gente vai observar exatamente isso. O mundo inteiro está na mira
de Deus. O fato é que, desde o início, Deus mantinha seus olhos em todo o mundo. Deus criou o mundo, criou um jardim, está em Gênesis, lá em Apocalipse a gente já viu uma cidade, a Nova Jerusalém, mas vê todo o mundo sendo redimido. Então esta é a visão que a gente tem que ter de missões. A visão do mundo inteiro. É o que alguns missiólogos chamam de missão glocal. Glo de global, cal de local. A visão tanto aqui, como ali e acolá. A visão do mundo inteiro como um campo missionário. Deus nos abençoe e até a próxima aula.